Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal de aprofundamento das verdades que norteiam a nossa fé católica apostólica romana. Obrigado por estar conosco. O programa Luz da Vida continua a se debruçar sobre o fascinante argumento, os salmos na nossa vida. Estamos a meditar na linha de continuidade do programa anterior, o Salmo 3º. O Salmo 3º tem como título, estamos na Bíblia Ave Maria, Oração da Manhã, Confiança na Adversidade. No último programa, nós refletimos o versículo 8º, o primeiro até agora, que contém uma frase imprecatória. Salmos imprecatórios são aqueles que contêm frases onde se invoca o mal para os inimigos, se deseja o mal. São expressões muito fortes, quando se deseja que o inimigo morra, que se deseja que Deus intervenha e destrua, aniquile os inimigos, etc. A primeira frase de todo o saltério até agora comentada, primeira frase, Salmo 1º não tem frase imprecatória. Salmo 2º também não, mas o Salmo 3º, no versículo 8º, contém uma frase que, se interpretada ao pé da letra, choca. Choca à luz do Novo Testamento. Vamos então de novo ao versículo 8º. Levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó meu Deus. Feris no rosto todos os que me perseguem. Quebrai os dentes dos pecadores. Por que choca? Choca porque o mandamento novo de nosso Senhor Jesus Cristo é: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ora, então fica a pergunta, como conciliar um pedido desse de ferir no rosto, de quebrar os dentes de uma pessoa com o mandamento do amor? Aí entram as regras de interpretação da Escritura, que são clássicas e estão no Catecismo da Igreja Católica. A primeira regra é que é preciso considerar a Escritura toda como uma unidade. Segundo, que o Novo Testamento é quem dá sentido ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém realidades imperfeitas. Inclusive, algumas orações do Antigo Testamento contêm expressões que traduzem o desejo de quem está oprimido, de quem está sendo amargurado, de quem está sofrendo pela mão dos inimigos, de que esses inimigos recebam a mesma moeda da parte de Deus. Daí se compreende por que determinadas orações no Antigo Testamento, o autor sagrado, ou os autores, pedem a Deus que estraçalhe, que mate, que aniquile, que fira os inimigos. Pois bem, esse salmo, como nós já vimos, é o salmo redigido por Davi quando fugia do seu filho Absalão. Absalão reuniu um exército para destruir o pai, para matar o pai, para arrasar com o exército do pai. Davi, então, aqui traduz esse sentimento. Ele está angustiado, ele está aflito e ele pede a Deus, esse é o primeiro sentido, o sentido literal, precisamente este, ferir no rosto todos os que me perseguem. Ele pede a Deus isso e pede a Deus que quebre os dentes dos pecadores. Literalmente, para um cristão, esse salmo não pode ser interpretado ao pé da letra. Aí partimos para um outro sentido, o sentido espiritual. Isso porque não é o Novo Testamento que tem que se adequar à mentalidade do Antigo, é exatamente o contrário. Jesus diz, e aqui está o critério de interpretação de qualquer frase imprecatória. Imprecar é invocar
Deus para que ele intervenha e cause o mal e destrua e aniquile os seus inimigos. Aqui está o critério em Mateus capítulo 8, versículos de 43 a 44. Ouvistes o que foi dito aos antigos, o que foi dito pelos antigos, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, rogai pelos que vos perseguem e maltratam. Então, aqui está o critério. Ora, qualquer frase do Antigo Testamento que for incompatível com esse preceito de Jesus, ela não pode ser interpretada ao pé da letra. Portanto, o sentido que se deve dar a ela é um sentido espiritual. O sentido espiritual, na Bíblia, ele tem 3 modalidades: o sentido alegórico, o sentido moral e o sentido anagógico. O sentido que Santo Agostinho dá a essas palavras ajuda-nos a tirar da nossa consciência essa ideia de que o Antigo Testamento prega, propugna, defende, recomenda o mal para os inimigos. Esse versículo não pode ser interpretado ao pé da letra. Vamos somente recordar aquilo que Santo Agostinho disse e que foi citado e comentado brevemente já no finalzinho do programa passado. Com a palavra explicando esse versículo 8, ferir no rosto, quebrar os dentes. Santo Agostinho. Feris no rosto todos os que me perseguem. Quebrais os dentes dos pecadores, isto é, quebrastes os dentes aos pecadores, porque feriste a todos os que me hostilizaram. O castigo dos inimigos consistiu em terem os dentes quebrados, quer dizer, as palavras dos pecadores, que dilaceravam com injúrias o Filho de Deus, foram anuladas, reduzidas a pó. Por dentes, entendamos as palavras maldizentes, às quais se refere o apóstolo, mas se vos mordeis, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. E a longa citação continua, não vou repeti-la toda. Aqui, então, a palavra dente assume um significado simbólico. O dente está para a palavra, assim como a palavra está para a língua. E isso nós usamos na nossa convivência. Por exemplo, uma pessoa que tem palavras que agridem, que ferem. Você já ouviu essa expressão? Fulano tem uma língua ferina? Já ouviu isso? Língua ferina. Ou então, boca porca. Fulano fala muito palavrão. Aí, em certas regiões do Brasil, você não fala das palavras dele, mas você fala de uma parte da boca, uma parte do corpo da pessoa que é a boca. O que é boca porca? Não é uma boca de mau hálito, onde a pessoa não escovou os dentes e o mau cheiro. Não, boca porca, numa linguagem, digamos assim, figurada na nossa convivência, boca porca é uma pessoa que chama muito palavrão. Língua ferina é uma pessoa cujas palavras são mordazes, palavras que agridem, que ferem, etc. Percebeu aqui? Boca e língua? Pois bem, dente é a mesma coisa. O dente está para a palavra, como a boca está para a palavra, como a língua está para a palavra. É o sentido simbólico na Bíblia espiritual da palavra dente. Portanto, quebrar os dentes significa anular ao pó, reduzir ao pó aquelas palavras perversas. Vamos para a cruz. Nós, se não me engano, foi no programa passado que a gente citou o texto da paixão de Nosso Senhor, ele na cruz e os seus adversários dizendo: desça da cruz, salve agora, salvou tantos, se você é o Messias, desça da cruz. E zombavam de Nosso Senhor, e ridicularizavam Nosso Senhor. Então, quebrar os dentes significa essas palavras insanas, essas palavras afrontosas, essas palavras agressivas, Deus as anulou, não somente fazendo com que elas não se cumprissem,
mas também dando no momento oportuno uma lição a esses malvados. Pois bem, aqui está um exemplo de interpretação espiritual para essas palavras que, à luz do Novo Testamento, não podem ser interpretadas de maneira nenhuma ao pé da letra. Portanto, o primeiro critério é precisamente esse. Sim, essa frase é aparentemente chocante. Essa frase é aparentemente estarrecedora. Essa palavra evoca uma ideia de vingança, de fazer o mal aos inimigos, etc. E essa ideia que transparece da leitura, da compreensão literal, isto é, essa frase ao pé da letra, não pode se conjugar com o mandamento do amor de nosso Senhor, que, na véspera de sua paixão, instituiu o mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E quem ama o próximo não fere o rosto de ninguém. Quem ama o próximo não quebra os dentes de ninguém. Mas lá está escrito. Então, como explicar essa contradição? Da seguinte forma: quem redigiu, o rei Davi, quando redigiu, de fato, ele traduziu esse sentimento que você percebe na leitura, na interpretação literal, na própria letra desse versículo. Mas nós, cristãos, damos um outro sentido. Eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Qual é a perfeição desse salmo imprecatório, desse versículo imprecatório? É Jesus. É a partir do mandamento de Jesus que a gente deve ler. Mandamento novo: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. É a partir desse mandamento novo que nós fazemos uma leitura espiritual desse versículo, onde dentes aqui não são dentes mesmo, mas ele tem uma relação, traduz aqui as palavras injuriosas, agressivas, ofensivas dos inimigos do Senhor, a exemplo de Anás, de Caifás, dos sumos sacerdotes, etc. Jesus quebrou os dentes de todos eles. Como? Morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O que eles desejaram, o que eles tanto queriam, não se concretizou. A destruição do Senhor. Sim, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, vamos citar um outro salmo, um salmo imprecatório, e vamos ver qual é a interpretação que deve ser dada para esses 3 versículos do Salmo 136. Justamente para corroborar essa ideia da interpretação de um versículo imprecatório, e esse foi o primeiro do Saltério até agora. Um grande abraço, até daqui a pouco, se Deus quiser. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o nosso segundo e último bloco, o programa Luz da Vida, ainda se debruçando sobre a interpretação, versículo por versículo, do Salmo 3º. Salmo redigido pelo próprio rei Davi, quando era perseguido pelo seu filho Absalão. Fugia de Absalão e, portanto, sua situação existencial era perturbadora. É uma oração para quem passa por dificuldades. Um belíssimo salmo. Agora vamos para o versículo 9, que é o último versículo desse salmo, com a palavra Davi. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Desça a vossa bênção sobre vosso povo. Davi, profundamente temente a Deus, faz uma bela declaração, um ato de entrega. Todo o Salmo 3º é um salmo de confiança em Deus na tribulação. E aqui é o corolário, isto é o encerramento, é o fechamento do salmo com esse ato de fé. A salvação só vem de Deus. Isso nos faz lembrar a frase do apóstolo Pedro: não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, Cristo Jesus. É óbvio que, à luz dessa frase e de tantas outras do Novo Testamento, esse versículo
significa a salvação vem do Pai, por meio do Filho, na força do Espírito Santo. E, de fato, é assim que Santo Agostinho interpreta esse versículo, que conclui, com o qual o Salmo 3º é concluído, à luz da Santíssima Trindade, à luz da fé trinitária, à luz do Novo Testamento. Com a palavra Santo Agostinho, o que nasceu do Pai diz relação ao Pai como o Filho. Por isso é dito Filho do Pai, não nosso. Por outro lado, o que foi dado diz relação ao que deu e ainda àqueles a quem é dado. Assim se diz do Espírito Santo. Não é somente do Pai e do Filho, mas também é nosso, posto que o recebemos. Diz-se do mesmo modo, aqui ele vai citar exatamente esse versículo, salvação do Senhor a respeito daquele que dá a salvação. E é também nossa salvação, porque a recebemos. Perceberam aqui como Santo Agostinho, na sua magnífica obra A Santíssima Trindade, faz uma leitura trinitária dessa frase de Davi: sim, Senhor, a salvação vem de vós. O Filho veio do Pai. O Espírito veio do Pai e do Filho. O Filho se encarnou e por nós morreu e ressuscitou. A salvação foi um dom do próprio Deus. A encarnação é ato somente do Filho. A santificação é obra do Espírito. Portanto, criar-nos, obra trinitária. Salvar-nos, obra trinitária. Explicitamente falando, o Pai nos salva por meio do Filho, pela força do Espírito Santo. Aqui está a leitura que o cristão faz quando lê esse versículo 9. Sim, Senhor, a salvação vem de vós. Mas o texto diz, o versículo 9, desça a vossa bênção sobre o vosso povo. É a última frase desse versículo e de todo o Salmo. Bênção, descendo sobre nós, descendo sobre o povo, com a palavra Teodoro de Mopsuestia, um padre da Igreja dos séculos IV e V. Ele diz o seguinte, comentando esse versículo. O que é essa bênção do Senhor? Sem dúvida, entende-se com ela a paz. Como diz a Escritura em várias passagens, paz sobre Israel. Com essas palavras, quer mostrar que nessa bênção é concedida a paz a todo o povo. Quando Deus nos abençoa, Deus nos dá a paz. A bênção de Arão, no livro dos Números, capítulo 6, quem não conhece aquela bênção, o Senhor te abençoe e te guarde, volva sobre ti a sua face, o Senhor te dê a paz. Que maravilha! A paz de Deus é a bênção de Deus. Bênção e paz, duas palavras relacionadas nesta que é talvez uma das bênçãos mais antigas, mais famosas, mais conhecidas. São Francisco de Assis costumava muito recitá-la. Agora, ainda temos 7 minutos e meio, eu queria retomar com um outro salmo, já que terminamos o comentário ao Salmo 3º, uma frase, dois versículos, do Salmo 136, versículos de 8 a 9, os dois últimos versículos do Salmo 136. Às margens dos rios de Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Se de ti, Jerusalém, algum dia me esquecer. Quem não conhece esse belíssimo salmo, redigido no contexto do exílio de Babilônia, quando os hebreus estavam naquela terra distante, longe de sua pátria. O que poucos sabem é que os dois últimos versículos desse salmo contêm palavras imprecatórias. É um salmo imprecatório. Imprecar significa desejar, invocar o castigo, a vingança, a desgraça para os inimigos. O Salmo 3º, que acabamos de comentar com os padres da igreja, contém, e repito, o versículo 8º, levantai-vos, Senhor, salvai-me, ó meu Deus, ferindo no rosto todos os que me perseguem, quebrais os dentes dos pecadores.
Já vimos que essa frase não pode ser interpretada ao pé da letra à luz do cristianismo e demos a interpretação do grande, do magnífico Santo Agostinho. Agora, só para ilustrar que essa frase não é a única no Saltério, tem outros salmos imprecatórios, vamos somente citar o Salmo 136, que contém palavras chocantes, e vamos ver como o cristão deve interpretar essas frases. Atenção, sentados para não caírem de costas. Ó filha de Babilônia, a devastadora, feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizeste. Feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos para os esmagar contra o rochedo. É forte? É muito forte. O que é que uma criança de peito tem a ver? Que culpa ela tem para ser jogada na pedra, no rochedo, enfim, esmagar contra o rochedo? O cristão pode rezar esse salmo? Pode, mas não com esse sentido. O sentido literal, que provavelmente era o sentido querido daquele que redigiu esse Salmo 136, nós cristãos, por causa do mandamento de Jesus. Foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E também Jesus disse, eu não vim abolir a lei, os profetas, e vim levá-los à perfeição. A plenitude da lei é a caridade que é Cristo. Então, como interpretar esses dois versículos? Com a palavra Santo Agostinho. Feliz aquele que te retribuir o mal que nos fizeste. De que retribuição se trata? Com a que encerra o Salmo. Feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos para os esmagar contra o rochedo. Esta é a retribuição. Que nos fez esta Babilônia? Já o cantamos em outro salmo. As palavras dos iníquos prevaleceram sobre nós. Pois ao nascermos pequeninos, ainda veio ao nosso encontro a confusão deste mundo. Ainda pequeninos, sufocou-nos com as vãs opiniões dos diversos erros. Nasce o menino, futuro cidadão de Jerusalém, já cidadão na predestinação de Deus, mas nesse ínterim cativo, e aprende a amar o que lhe insinuam os pais. Instruem-no e ensinam-lhe a avareza, as rapinas, as mentiras cotidianas, os cultos de vários ídolos e demônios, os remédios ilícitos dos encantamentos e amuletos. Que há de fazer o menino, alma tenra, observando os que fazem os maiores, se não seguir aquilo que os vir praticando? Portanto, perseguiu-nos Babilônia, quando ainda éramos pequenos. Mas ao crescermos, Deus nos deu o conhecimento de si, a fim de não seguirmos os erros de nossos pais. Eu relembrei então, conforme dito pelo profeta, para ti acorrem as nações das extremidades da terra. Elas dirão, nossos pais não adoraram senão mentira, vazio que não serve para nada. Falam os jovens, mortos na infância por seguirem coisas vãs. Rejeitando, porém, essas coisas vãs e revivendo, progridam em direção a Deus e retribuam a Babilônia. Que retribuição lhe darão? Aquela que ela nos deu. Seus filhos pequenos, por sua vez, sejam sufocados, ou antes seus pequeninos sejam esmagados e morram. Quais são os filhinhos de Babilônia? As concupiscências, logo ao despertarem. Existem os que combatem velha cupidez. Ao nascer a cupidez, antes que se fortaleça contra ti pelo mau hábito, enquanto é pequenina, não receba de modo algum o reforço de um mau costume. Enquanto é pequena, esmaga-a. Mas se receias que esmagada não morra, esmaga-a contra a pedra. Essa rocha era Cristo. Irmãos, que os instrumentos não deixem de soar. Cantai uns aos outros os cantos de Sião. Quanto maior a boa vontade de ouvir, tanto mais de bom grado praticai o que ouvis. Se não quereis ser salgueiros de Babilônia, irrigados de seus rios e infrutíferos, mas suspirai pela Jerusalém eterna. Vossa vida acompanhe a esperança que vos precede. Lá estaremos com Cristo. Agora Cristo é nossa cabeça. Governa-nos lá do alto. Abraçá-lo-emos naquela cidade. Seremos iguais aos anjos de Deus.
Pronto. Babilônia. Aqui, no sentido espiritual, deixa de ser uma cidade, deixa de ser a capital do império, deixa de ser o local onde estão os hebreus e passa a ser aquela condição de pecado. Jogar os filhos, as crianças, os maus hábitos, aqueles que nós adquirimos lá desde a tenra idade, fruto do nosso contexto, da nossa má educação. E o rochedo, a rocha era Cristo. Esmagar as crianças, jogá-las no rochedo, significa combater e aniquilar as concupiscências, combater e aniquilar as nossas iniquidades, combater o bom combate, suplantar, não se resignar, antes lutar contra as nossas tendências desregradas. Está terminando o nosso programa. Não saia daí, domingo que vem, no mesmo horário, esteja conosco. Começaremos a interpretar, ler, interpretar e rezar o Salmo de número 4. Um grande abraço, uma feliz semana para você. Até breve, se Deus quiser.